Olá, parece que temos um rosto novo hoje. Minhas boas-vindas a você, viajante. Meu nome é Tsuki e eu sou o dono da estalagem astral. Por favor, acomode-se onde achar melhor. Hoje eu estarei contando uma história a todos. Então sente-se perto da lareira caso queira ouvi-la melhor, pois eu tenho certeza que você vai gostar. O nome da história é The Beginning After the End, capítulo 1. Eu nunca acreditei em toda a loucura da luz no fim do túnel, onde as pessoas, depois de experimentarem experiências de quase morte, acordavam assustadas, suando frio, exclamando: "Eu vi a luz!" Mas aqui estou eu, neste chamado túnel, diante de uma luz ofuscante, quando a última coisa que me lembro foi de dormir no meu quarto. Outros chamam de câmara real. Eu morri? Se sim, como? Eu fui assassinado? Não me lembro de ter ofendido ninguém, mas, novamente, ser uma figura pública poderosa deu aos outros todo tipo de motivos para me querer morto. De qualquer forma, já que não parecia que eu iria acordar tão cedo, enquanto gravitava lentamente em direção a essa luz brilhante, eu poderia muito bem concordar. A viagem pareceu durar uma eternidade. Eu meio que esperava que um coro de crianças cantasse um hino angelical, acenando-me para o que eu esperava que fosse o paraíso. Em vez disso, minha visão de tudo ao meu redor se transformou em um borrão vermelho brilhante enquanto os sons atacavam meus ouvidos. Quando tentei dizer alguma coisa, o único som que saiu pareceu ser um choro. As vozes abafadas ficaram mais claras e eu ouvi: "Parabéns, senhor e senhora. Ele é um menino saudável." Espere. Eu acho que normalmente eu deveria estar pensando como: "Merda, acabei de nascer. Sou um bebê?" Mas estranhamente, o único pensamento que pareceu surgir em minha mente foi: "Então, a luz brilhante no fim do túnel é a luz que entra na vagina feminina?" Não, não vamos mais pensar nisso. Avaliando minha situação de maneira racional, como um rei, notei em primeiro lugar que, onde quer que fosse esse lugar, eu entendia a língua. Isso é sempre um bom sinal. Em seguida, depois de abrir lenta e dolorosamente os olhos, minhas retinas foram bombardeadas com diferentes cores e figuras. Demorou um pouco para meus olhos infantis se acostumarem com a luz. Um médico, ou assim parecia, na minha frente tinha um rosto não tão atraente, com cabelos longos e grisalhos na cabeça e no queixo. Juro que os óculos dele era tão grosso o suficiente para ser a prova de balas. O estranho é que ele não estava usando uma bata de médico, nem estávamos em um quarto de hospital. Eu parecia ter nascido de algum ritual de invocação satânico, porque este quarto era iluminado apenas por velas e estávamos no chão, sobre uma cama de palha. Olhei em volta e vi a mulher que me empurrou para fora do túnel. Ligar para a mãe dela deveria ser justo. Levando mais alguns segundos para ver como ela era, eu teria que admitir que ela era uma beleza. Mas isso pode ter sido causado pelos meus olhos meio embaçados. Em vez de uma beleza glamurosa, eu a descreveria melhor como adorável, de um modo muito gentil. Com cabelos ruivos distintos e olhos castanhos, não pude deixar de notar seus longos cílios e nariz empinado, que me fizeram querer apenas agarrar-me a ela. Ela simplesmente permeou esse sentimento maternal. E é por isso que os bebês se sentem atraídos por suas mães? Afastei meu rosto e virei à direita para mal distinguir a pessoa que presumir ser meu pai, pelo sorriso idiota e pelos olhos marejados com que ele olhou para mim. Imediatamente ele disse: "Olá, pequeno Art. Sou seu pai. Você pode dizer papai?" Olhei ao redor para ver minha mãe e o médico da casa, apesar de toda a certificação de que parecia ter. E virei os olhos enquanto minha mãe conseguia zombar: "Querido, ele acabou de nascer." Olhei mais de perto para o meu pai e pude ver porque minha adorável mãe se sentiu atraída por ele. Além dos poucos parafusos frouxos que ele pareceu ter ao esperar que um recém-nascido articulasse uma palavra de 2 sílabas, só vou dar a ele o benefício da dúvida e acho que ele disse isso pela alegria de ser pai. Ele era um homem de aparência muito carismática, com queixo quadrado e bem barbeado, que completava suas feições. Seu cabelo, de uma cor marrom muito acinzentada, parecia mantido e aparado.
enquanto suas sobrancelhas eram fortes e ferozes, estendendo-se em forma de espada até o formato de V. No entanto, seus olhos tinham uma quantidade gentil, seja pela forma como seus olhos caíam um pouco no final ou pelo tom azul profundo, quase safira, e irradiava de suas íris. Ele não está chorando, doutor. Eu pensei que os recém-nascidos deveriam chorar quando nascem. Eu ouvi a voz da minha mãe. Quando terminei de verificar, quero dizer, observando meus pais, o aspirante a médico simplesmente se desculpou dizendo: há casos em que a criança não chora. Por favor, continue descansando por alguns dias, Sra. Larry, e me avise se alguma coisa acontecer com Arthur, Sr. Larry. As semanas seguintes à minha saída do túnel foram um tipo de tortura para mim. Eu tinha pouco ou nenhum controle motor sobre meus membros, exceto poder movê-los, e mesmo isso se cansava rapidamente. Percebi, com muita má vontade, que os bebês não conseguem controlar muitos dedos. Não sei como contar isso para vocês, mas quando você coloca o dedo na palma da mão de um bebê, ele não agarra porque gosta de você. Eles agarram porque é como levar uma pancada no osso engraçado. É um reflexo. Esqueço o controle motor. Não consigo nem excretar meus resíduos a meu critério. Eu ainda não era dono da minha própria bexiga. Simplesmente saiu. Pelo lado positivo, uma das poucas vantagens a que me acostumei foi ser amamentado por minha mãe. Não me leve a mal. Eu não tinha segundas intenções. Só que o leite materno tem um sabor muito melhor do que a fórmula para bebês. E tem melhor valor nutricional, ok? Por favor, acredite em mim. O lugar da invocação de demônios satânicos parecia ser o quarto dos meus pais. E pelo que imaginei, o lugar onde eu estava atualmente preso era, esperançosamente, um lugar no meu mundo do passado, quando a eletricidade ainda não tinha sido inventada. Minha mãe rapidamente provou que minhas esperanças estavam erradas quando, um dia, ela curou um arranhão da minha perna, causado quando meu pai idiota me bateu contra uma gaveta enquanto me balançava. Não é como se um curativo e um beijo curassem, mas uma luz brilhante e completa com um leve zumbido de suas malditas mãos. Tipo, cura? Onde diabos estou? Minha mãe, chamada Alice Larry, e meu pai, chamado Reynolds Larry, pelo menos pareciam ser boas pessoas. Se não, o melhor. Suspeitei que minha mãe fosse um anjo, porque nunca conheci uma pessoa tão bondosa e calorosa. Enquanto era carregado nas costas por algum tipo de alça de berço, fui com ela para o que ela chamava de cidade. Essa cidade de Ashbear era mais um poço avançado glorificado, visto que não havia estradas ou edifícios. Caminhamos pela trilha principal de terra, onde havia tendas em ambos os lados com vários comerciantes e vendedores vendendo todos os tipos de coisa, desde necessidades comuns do dia a dia até coisas que eu não pude deixar de levantar uma sobrancelha, como armas, armaduras e pedras brilhantes. A coisa mais estranha com a qual eu não consegui me acostumar eram as pessoas carregando armas como se fossem bolsas de grife. Eu testemunhei um homem de cerca de 1,70 m carregando um machado de guerra que era maior do que ele. De qualquer forma, minha mãe continuou conversando comigo, provavelmente para tentar fazer com que eu aprendesse o idioma mais rápido. Enquanto fazia as compras do dia, trocava gentilezas com diversas pessoas que passavam ou trabalhavam nas barracas. Enquanto isso, meu corpo se voltou contra mim. Mais uma vez adormeci. Maldito corpo infantil. Agora, sentado no colo de minha mãe, que me acariciava em seu peito, eu estava atentamente focado em meu pai, que estava recitando um cântico, que soava como uma oração à terra por quase um bom minuto. Inclinei-me cada vez mais perto, quase caindo do assento humano, enquanto esperava algum fenômeno mágico, como um terremoto abrindo o chão ou um golem de pedra gigante emergindo. Depois do que pareceu uma eternidade, acredite, para uma criança que tem a capacidade de atenção de um peixinho dourado foi. 3 pedras adultas do tamanho de um humano emergiram do chão e bateram contra uma árvore. O que, em nome de... Mas o que foi isso? Eu balancei meus braços de raiva, mas meu pai idiota interpretou isso como um uau e tinha um grande sorriso no rosto dizendo:
Seu pai é incrível, hein? Não. Meu pai era um lutador muito melhor. Quando ele colocava suas 2 manoplas de ferro, até eu me senti compelhado a tirar minha calcinha. Ou fralda, para ele. Com movimentos rápidos e firmes que surpreenderam sua constituição, seus punhos carregavam força suficiente para quebrar a barreira do som, mas eram fluidos o suficiente para não deixar uma abertura. No meu mundo, ele teria sido classificado como um lutador de alto nível, liderando um esquadrão de soldados, mas para mim, ele era apenas meu pai idiota. Pelo que aprendi, este mundo parecia bastante simples, cheio de magia e guerreiros, onde o poder e a riqueza decidiam a posição de alguém na sociedade. Neste sentido, não era muito diferente do meu antigo mundo, exceto pela falta de tecnologia e pela ligeira diferença entre magia e ki. No meu antigo mundo, as guerras tornaram-se uma forma quase obsoleta de resolução de disputas entre países. Não me interpretem mal. É claro que ainda haviam batalhas de menor escala e ainda eram necessários exércitos para a segurança dos cidadãos. No entanto, as disputas relativas ao bem-estar de um país baseavam-se em um duelo entre os governantes do seu país, limitado ao uso de ki e de armas de combate corpo a corpo, ou numa batalha simulada entre pelotões onde eram permitidas armas de fogo limitadas para disputa menores. Portanto, os reis não eram o típico homem gordo sentado no trono, comandando os outros de forma ignorante, mas tinham que ser um lutador mais forte para representar seu país. Chega disso. A moeda neste mundo parecia bastante simples devido às trocas que minha mãe fazia com os comerciantes. O cobre era a forma mais baixa de moeda, depois a prata, seguida pelo ouro. Embora eu ainda não tivesse visto nada custando tanto quanto uma moeda de ouro, as famílias normais pareciam conseguir viver muito bem com algumas moedas de cobre por dia. 100 cobres equivaliam a 1 prata, 100 pratas equivaliam a 1 ouro. Todos os dias envolvia aprimorar o meu novo corpo, dominando as funções motoras que residiam profundamente dentro de mim. Esse regime confortável logo mudou.